Acharam Hebreus 12? Acharam? Versículo 1. Vamos ler. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o quê? Todo embaraço. E o que mais? E o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono. Que trono? De Deus. Então vamos voltar na parte que nos interessa. Deixemos-nos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Isso é complicado, né? Não é difícil? É ou não é difícil? Porque, literalmente, o pecado nos rodeia. O diabo está sempre pronto e preparado ali, querendo uma pessoa que possa cometer um erro, porque um erro pequeno, às vezes, nos faz perder a salvação. Faz ou não faz? Porque, às vezes, um pequeno erro leva a um grande, e a um caminho sem volta. Às vezes nós achamos que as pequenas coisas, uma pequena mentira, uma pequena coisinha que você vai fazer de errado, não vai ter efeito nenhum. Como é que pode, né? Uma coisinha pequena, algo pouco, algo pequeno, que não vai influenciar em nada. Não é assim que nós pensamos às vezes? Coisa pouca, é uma mentirinha qualquer, não vai afetar nada não. E o diabo está só à espreita, esperando cada passo dessas coisas. Uma pessoa pode perder a herança de Deus? Pode? Pode ou não pode? A herança de Deus pode ser comprometida? O que vocês acham? Não acha nada, né? É melhor falar que não acha nada para não ficar... Mas vamos ler. Número 14. Abre aí que nós vamos começar a nossa mensagem de hoje lá em Números 14. Números capítulo 14. Você viu que aí em Hebreus manda-nos tirar todo embaraço e sair de perto de todo pecado que nos rodeia. Aqui em Números 14 nós temos um povo cujo coração era o quê? Um pouco duro, né? Se você for olhar o povo de Israel aqui nessa época, acabou de sair do Egito e só vieram reclamações. Eles nunca estavam satisfeitos. E olha que eram escravos e estavam sendo libertados. Num destino de uma terra que manava leite e mel, uma terra boa, o qual já tinha sido prometido, né? Abraão, Isaque e Jacó, a terra é de vocês. Então o povo é liberto do Egito depois de 400 anos de escravidão. Um pouco mais de 400. Eles começam ali a sua peregrinação pelo deserto, atravessando o Mar Vermelho, atravessando ali as situações adversas que foi acontecendo, não tinha o que comer, Deus mandou maná, não passavam frio porque tinha uma chama de fogo durante a noite, não passavam calor, tudo aquilo ali Deus protegia, Deus cuidava e Deus guardava. Que coisa maravilhosa, né? Já pensou sua vida assim? Mas parece que nós, seres humanos, sempre queremos algo além. Nós nunca estamos satisfeitos. E esse povo aqui começou a reclamar. Por quê? A terra que tanto foi prometida a eles, uma terra que mandava leite e mel, tinham pessoas lá. E para você conquistar aquela terra, você teria que lutar. E aquele povo confiava no Deus que ele tirou eles do Egito. Você imagina, poderoso Egito. Hoje em dia é como se fosse uma potência como Estados Unidos e Egito. E China, naquela época era o Egito. Era um povo muito forte. E o povo conseguiu, Deus libertou eles de um povo forte. Mas chegou no momento que eles viram que teria que lutar contra os povos dos famosos Eus, né? Os amorreus, heteus, jebuseus, tudo Eus, tinha lá naquela terra. Eles se viram
ao ponto de lutar, o que aconteceu? Eles reclamaram, desistiram, falaram assim, nós não vamos conseguir. Mas não é o mesmo Deus que estava guiando eles? O mesmo Deus que tirou eles da terra do Egito, a terra que estava ali sofrendo, para uma terra que mandava leite e mel? É o mesmo Deus. Esse mesmo Deus não daria a vitória a eles? Mas o povo, pelos seus olhos, começou a questionar, falar de Deus, falar coisas horríveis, até que Moisés, num ato junto com Arão, vai falar com Deus, versículo 19. Vamos ler. Números 14 e 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoastes a este povo desde a terra do Egito até aonde? Até aqui. Olha que coisa tremenda. O povo, desde a época do Egito, já foi saindo cheio de reclamações, cheio de injúrias. As pessoas acham que reclamar é um ato bom, né? É coisinha pouca, não é nada. Olha onde o reclamar que as coisas não estão acontecendo, até chegar de colocar a culpa em Deus. Quando já fizeram isso? Não responda. Não responda. A resposta para você. Você colocou até a culpa em Deus das coisas não estarem acontecendo na sua vida. Porque às vezes nós somos assim. As coisas parecem que não vão acontecendo, você vai ficando meio preocupado e as coisas não conseguem, a coisa parece que não anda. Nós culpamos até Deus. Deus, onde o Senhor está, o que o Senhor está fazendo, que não está vendo a minha situação? Será que é assim mesmo que nós devemos agir? Porque o povo reclamava, o povo injuriado, o povo reclamava de tudo. Você vê que Moisés pede aqui por Deus perdoar desde que ele saiu do Egito até os dias que eles estavam lá reclamando. Nós, às vezes, nós reclamamos muito e esquecemos de agradecer a Deus pelo que Ele já fez e o que ainda vai fazer por nós, as bênçãos que estão prometidas a nós. Mas nós gostamos, às vezes, de reclamar bastante, né? É igual a mulher que reclama muito do homem, né, pastor Edilson? Que às vezes reclama demais, não precisa reclamar tanto, mas reclama. Às vezes nós estamos assim, reclamando com Deus algo que não convém a Ele. É algo nosso, algo que nós devemos fazer, tomar posição, enfrentar a realidade que nós estamos enfrentando e ir para cima. Você vê aqui que ele fala no versículo 20, e disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não desobedeceram a minha voz, não verão a terra que os seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e o levarei à terra em que entrou, e sua semente a possuirá em herança. Então nós vemos que Deus começa a ficar o quê? Vamos usar o nosso linguajar, né? Injuriado, revoltado com a situação. Não é possível, Moisés. O que esse povo está fazendo, o que esse povo está acontecendo com eles, porque tudo que eles queriam, eu fiz. No momento que era para eles assumir, viu a terra lá que estava ocupada, no momento que era para eles assumir e falar assim, não, Deus, nosso Deus é o Deus de Israel, é o Deus que fez grandes coisas, é o Deus que, no momento que a gente precisou, Ele atendeu. Mas o povo, novamente, ficou para baixo e perguntou, o que nós iremos fazer? O povo que não confiava. O ato de você não confiar em Deus em meio aos problemas, situações, você já está fazendo algo errado. Você já está contrariando, porque você não está confiando, você não está colocando Ele como seu Deus, seu provedor. Você está se autocolocando como você mesmo fosse fazer as situações acontecerem. Quem é o que nos provém? Quem é que nos sustenta? Não é Deus? Nós temos que recorrer a Ele. Nós temos que falar com Ele. Nós temos caminho direto a falar com Deus. Nada pode nos impedir de falar com Deus. O ato de você se ajoelhar no seu quarto e pedir e falar com Deus, as coisas não acontecem? Mas às vezes nós preferimos reclamar, né? Nós somos complicados, né?
Às vezes nós queremos soltar uma reclamaçãozinha, um negócio, mas antes deveríamos o quê? Conversar com Deus, falar, Deus, as coisas estão difíceis. O que eu posso fazer? O que está acontecendo? Como é que eu posso agir em meio a essa situação? O povo preferiu reclamar. O que aconteceu? Perderam o que Deus tinha prometido. A herança que Deus tinha dado a eles foi perdida. E quem perdeu? Foram eles próprios. Não foi Deus. Deus estava pronto para dar. Só que às vezes nós temos que entender que nem tudo, tem gente que é assim. Porque as pessoas às vezes acham que vai tudo acontecer num passo de quê? De mágica, né? Vocês assistiram o Mr. M na Globo, que eu sei. Vocês viram lá que era tudo bonito. Ele fazia umas ilusões, as coisas aconteciam na hora. Era um passe de mágica. Quantos já viram o artista tirar o coelho da cartola? Estalava os dedos, tirava um coelho da cartola. É só ilusão de ótica. O coelho sempre esteve lá dentro. Mas nós achamos que as nossas bênçãos também, as nossas coisas vão acontecer num passe de mágica, num piscar de olhos. Nós vamos estalar os dedos e as coisas irão acontecer. Nem sempre será assim. Às vezes nós temos que passar por lutas, situações, adversidades. Às vezes nós vamos passar por situações que nós não queremos passar, mas vai estar ali na frente. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, mesmo em meio às dificuldades, os desafios, os problemas, se o nosso Deus é por nós, então nós iremos vencer, não é isso a lógica? Essa é a lógica, né? Mas nós, seres humanos, cheios de sentimentos, quando nós olhamos o problema, desanimamos. Nós ficamos para baixo. Nós deixamos aquele problema entrar no nosso coração de tal forma que nós não pensamos mais no que Deus é poderoso para fazer. No que o nosso Deus está conosco. Na hora do problema, nós corremos para resolver do nosso jeito. Nem perguntamos a Deus qual é a solução. Nós queremos fazer o mais rápido possível. E nós quebramos a cara na frente. Aí nós vamos com Deus, Senhor, porque o Senhor deixou isso acontecer na minha vida, o Senhor não é comigo. Ora, quem é o nosso provedor? Quem está nos guiando? Quando Deus te guia, quando Ele é o seu provedor, você tanto quer um mês de fartura, você quer receber a unção, deixe Ele ser o seu guia, o seu protetor. Quando chegar as dificuldades, os problemas, deixe Ele te guiar. Porque você vai receber a unção hoje, a unção da fartura, a unção para você, esse mês de maio ser diferente. Quantos querem um mês de maio diferente aí? Levanta a mão assim. Eu sei que isso aqui eu também quero, levantar até as duas, né? Porque as duas farturas é coisa boa, coisa grande. Nós queremos. Mas o povo de Israel não tinha um Deus que estava sempre suprindo? Estava sempre suprindo. E pior, né? Se nós olharmos, Deus estava suprindo aonde? No deserto. Que é pior ainda, né? É mais difícil ainda. Então, em meio às dificuldades, problemas, Deus te supre. Deus está com você, está sempre ali. Mas é capaz de você pensar assim, não, mas isso aí é o povo que era rebelde mesmo, é o povo que era teimoso. O povo de Israel era complicado, né? Você vai olhar assim, não, o povo lá era meio teimoso mesmo. Então vamos ler em Números 27, então. Vamos pular para o 27. Está no 14 e vai para o 27. Talvez você fale assim, não, o povo lá era meio teimoso mesmo. O povo era complicado. Olha o povo complicado, viu? Era esse povo que saiu do Egito lá. Então vamos para Números 27. Em Números 20 nós temos o caso de Moisés. Moisés, no momento ali de... Deus falou com ele, vai lá, fala com a rocha, com a pedra, para que saia água, né? O povo estava com sede, o povo queria água. Já ficaram com sede muito tempo? É complicado, né? Você começa a ficar angustiado, cadê a água, quero água, seu corpo clama por água. E o povo, como sempre, reclamando com Moisés, que não tinha água. E o povo revoltado já com Moisés, pedindo,
Moisés já sai daquele jeito, né? Moisés, que era um homem calmo, tranquilo, paciente, era Moisés. Até que, nesse dia, ele não se aguentou. Em vez de falar com a rocha, com a pedra, ele atingiu a pedra. Ele foi e acabou ferindo a rocha. O que Deus mandou para ele fazer? Falar, né? O que ele fez? Feriu, atingiu, pegou o seu cajado e acertou a rocha. Saiu água? Saiu, né? Não deixou de sair água. Mas quais foram as consequências para Moisés? Vamos ler, versículo 12, Números 27, 12. Diz o seguinte: depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto que rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de santificar nas águas diante dos seus olhos. Então são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Olha que coisa tremenda. Então Moisés, o homem paciente, o homem muito usado por Deus, o homem que conversava com Deus, que viu o final pode dizer assim, da face da glória de Deus, ele estava ali escondido, mas viu, foi praticamente o único homem, tirando Jesus, né, que viu tal coisa. E nós vemos que o que aconteceu com ele? Num momento de quê? De raiva, de chateação, de tristeza, ver o povo reclamando, o povo pedindo por água. Ele desobedeceu o que Deus tinha mandado ele fazer. Olha o que acontece quando nós desobedecemos a voz de Deus. Coisas boas acontecem? Não, né? Lembra de Hebreus 12? O que ele fala? Você lembra? Vamos lá ler rapidinho. Vou pegar aqui para você. Não, deixa que eu abro aqui. Fica mais rápido, vai colocar na tela. Hebreus 12. Que ele fala: portanto, nós estamos, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o pecado, todo embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia. O que estava rodeando Moisés? Moisés, o grande libertador do Egito, para muitos judeus, o maior de todos, o grande Moisés, o libertador. Para muitos rabinos, Moisés foi o mais importante. Aqueles que acreditam em Jesus, aqueles que não acreditam em Jesus, dizem que Moisés foi o mais importante de todos. Então era um grande homem de Deus, não era? Para subir ao monte, ficar 40 dias lá de jejum, só ele e Deus, irmão. Não é qualquer um, né? Para chegar ali e ficar conversando com Deus, aquele tempo todo, ele voltava, resplandecia a face do Senhor na sua face, ficava iluminada. Coisa grandiosa aconteceu com Moisés. Mas ao ponto que no momento ele perdeu, eu acho que o tanto que ele queria, né? Que era ver o povo entrando na terra de Canaã. O povo conquistando. Que eu falei para você desde o início. A herança de Deus pode ser comprometida? Pode. Por um erro nosso. Às vezes nós perdemos as bênçãos que Deus tem para nós. Mesmo que às vezes nós cometemos delitos, pecados, nós erramos, mas sempre fica ali a marca do pecado. Mesmo que Ele nos perdoe, nos limpou, nos lavou. Tem uma história que eles contam por aí, diz que tinha um menino que às vezes ele era meio rebelde. Aí ele tinha um pôster bonito, um pôster que ele gostava, tipo um quadro, né? Que era muito bonito. Ele gostava, às vezes ficava admirando aquele pôster, aquele quadro, aquela coisa bonita, legal. E a mãe dele percebeu que ele gostava tanto daquele quadro. Aí ele, um certo dia, desobedecendo a mãe dele, falou o seguinte com ele, falou: olha, fulano, a partir de hoje,
A hora que você me desobedecer por qualquer motivo que seja, eu vou pegar um alfinete, né? Como é que chama aquele negócio? Não é nem alfinete, né? Aquela tachinha, aquela coisa que espeta, e vou colocar no quadro. Cada vez que você me desobedecer, eu vou colocar uma no quadro. E foi passando os dias, foi acontecendo, ele foi desobedecendo. Cada vez que ele desobedecia, colocava lá uma tachinha, um alfinetezinho. Até que aquele quadro ficou cheio de alfinetes. E ele aprendeu a lição. Ele não conseguia mais ver aquele quadro. Ficou cheio, ficou tampado, cheio de alfinetes. Aí a mãe dele perdoou ele. Ele entendeu, compreendeu o que a mãe queria dizer, ele perdoou ele. A mãe dele falou, então você pode tirar todos os alfinetes, pode tirar todas as tachinhas. Quando ele tirou tudo, como é que estava o quadro? Todo furado, né? Era o quadro que ele gostava? É o quadro que ele gostava de ficar olhando. O quadro não estava inteiro ainda, no aspecto estava inteiro. Mas o que aconteceu? Por causa que cada erro que ele cometeu, ficou um furo. É assim na nossa vida. Por mais que nós pedimos perdão a Deus, aquela marca fica. Por quê? Às vezes é uma mentira que nós contamos para um filho. É uma mentira que nós contamos para um pai, para um amigo conhecido. Aconteceu um problema. Deus nos perdoou? Pediu perdão? Deus perdoou? Perdoou. Mas como é que ficou aquela amizade com a pessoa? Não ficou abalada? Não ficou aquele meio termo? Olha, a pessoa tal nunca mais foi a mesma comigo. Isso é que acontece na nossa vida. Os erros, nós fomos perdoados, mas nós ficamos cada vez mais olhando. Será se Deus, nossa confiança? Nós temos que acreditar em Deus em todos os momentos. Porque senão nós vamos ficar igual o quadro. Está bonito lá ainda, mas está cheio de furinho. As marcas ficaram. A nossa vida, as marcas da vida vão ficando, né? O pessoal fala, né? Uma cicatriz. Quem tem que cicatriz desde pequeno? Você foi inventar moda, pulou de algum lugar, fez alguma coisa, aprontou uma, né? Aí, ó, tem um monte de gente que aprontou muita coisa pequena, ó. Você aprontou uma. Eu tenho um corte aqui que não dá para ver o quadro da barba. Mas eu gostava de jogar bola, sempre gostei. Aí uma vez jogando bola, eu tomei uma cotovelada, sem querer também do rapaz. Eu tenho 4 pontos aqui na boca, mas o bigode não deixa ver não. Mas é perto aqui do supercílio, que é a região mais fina, né? Qualquer coisa já estoura tudo. Mas é algo que ficou marcado. Por um erro ali que não devia estar jogando bola naquele horário, eu fui inventar de jogar bola e aconteceu isso. Ficou tudo bem? Ficou, mas a marca continuou, né? Por isso é a importância de nós ficarmos sempre longe do pecado. Que por mais que Deus nos perdoe, por mais que Deus vá ali e nos limpe, sempre fica a marca. Nós vamos lembrar, nós vamos falar assim, poxa, por que eu dei aquele vacilo, né? Não devia ter feito. Se eu não tivesse feito isso, não tinha desencadeado um monte de coisa. Não tinha acontecido tanto de coisa. Por quê? O pecado tão de perto nos rodeia. As coisas vão nos rodeando, tentando nos fazer errar. Se nós damos espaço, já era. Você vê Moisés. O que você pensa que Moisés imaginou naquele momento? Deus falando com ele, olha Moisés, por causa daquilo ali, você não vai ver, eu vou te levar, você agora é meu, você só vai olhar, mas não vai entrar na terra. Quanto tempo Moisés ficou esperando para ver aquela terra, para entrar naquela terra? Como é que você acha que foi a cabeça de Moisés pensando, falando assim, meu, para que eu fui furar, para que eu fui ferir aquela pedra, aquela rocha? Para que eu fui fazer isso? Eu poderia estar entrando. Você vê que ele fala com Josué, Moisés morre, ele recolhe Moisés, Josué que ele fala o quê? Nós temos lá em Josué capítulo 1, medita nessa palavra o quê? De dia e de noite, faça uso dela, fique firme nela, para que o quê? Você não vá para o lugar errado, não caminhe para o lugar errado, porque um ponto errado reflete toda uma vida. Um caminho errado que você pega pode refletir para o resto da sua vida. Aquilo ali vai ser um peso para você, vai ter consequências. Todo pecado tem consequência, mesmo que ele seja perdoado. Lembra de Davi? Davi não foi perdoado? Foi ou não foi? Mas não teve consequência? Mesmo que ele voltou a ser rei depois, mas ele teve consequência. A casa dele nunca mais foi a mesma. Foi só brigas. Perdeu 2 filhos. Brigas e brigas e brigas.
A consequência do pecado. Que tão de perto o quê? Nos rodeia. Mas se nós estamos firmes com Deus, firmes com Jesus, nada pode nos abalar. Olha que eu falei de 2 casos aqui de pessoas grandes no nosso evangelho, pessoas conhecidas como Moisés, como Davi. Pessoas que no momento ali de raiva, no momento ali que você perde os sentidos, deixa florescer alguma coisa, vai para um caminho errado. Nós temos que estar sempre atentos. O diabo só tem 3 coisas que ele veio fazer. Qual foi elas? Roubar, matar e o quê? Destruir. Ele quer fazer isso com quem? Comigo, com você, qualquer pessoa que seja. Ele quer fazer com qualquer um, ele vai tentar, de todas as formas, nos tirar do caminho de Deus. Nos fazer nos perder o quê? A herança que Deus nos deu. Qual é a nossa maior herança? Você sabe? Nossa maior herança? Nossa maior herança é a salvação. É estar com Deus no céu um dia. Essa é a nossa maior herança. E o diabo veio para quê? Para roubar ela. Ele quer pessoas, almas, no inferno junto com ele. Se nós não estamos ligados com Deus, nós vamos acabar perdendo nossa maior herança. Lembra que Jesus falou em Mateus? Buscai o quê? Primeiro o quê? O reino de Deus. É a nossa principal herança, é o reino de Deus. Viver o reino de Deus na nossa vida. Se nós deixamos e caminhamos por um lugar que não vai nos levar para lugar nenhum, nós estamos indo por um caminho errado. É um caminho que não tem volta, é um caminho ali que você vai ficar ali de tal jeito que, quando você olhar para trás, você sabe de pessoas que saíram da igreja há algum tempo, elas até têm vontade de voltar, mas não conseguem. Conhece alguém assim? Alguma coisa prendeu elas, que elas não conseguem mais voltar. Por mais que você chame, você fale assim, não, fulano, eu vou te buscar. Não, eu vou, mas chega na hora e não quer vir. Por quê? Algo prende ela, que ela não consegue mais voltar. Ela não tem mais força para voltar. Porque a pessoa vai perdendo as forças, vai perdendo, até o ponto que ela não tem mais força. Aí é muito tarde, ela já não tem mais força para voltar. Já não consegue. Se não tiver pessoa sustentando ela ali com força, ali, vamos, vou orar com você, vou junto com você, a pessoa sozinha não consegue. E você pode reparar que o diabo sempre tenta nos separar. Ele não gosta de união. O diabo não gosta de pessoas unidas, principalmente crentes unidos, porque a união faz a força, né? O diabo quer pessoas fracas. Porque, como eu falei, o pecado que estão de perto nos rodeia. Ele está rodeando, ele está ali tentando. Enquanto, você já viu como é que o leão faz? A leoa, na verdade, nem tanto o leão, quem mais caça é a leoa. E a maioria dos animais, quando vai caçar, ele vai direto no bando. Vamos supor que, como é que é o nome daquele animal que eles caçam? Tem zebra, tem outras coisas também, né? Eu esqueci o nome do principal animal que a leoa caça. Mas você vê que ele tenta separar do bando, porque só um ele consegue, mas se viu o bando todo, ele não consegue. É assim, às vezes o diabo faz, vai nos separando, vai nos tirando. Às vezes a pessoa parou de vir na igreja e nem está percebendo mais. Por quê? Quando ela não vem na igreja, ela não busca em casa nem na igreja, ela vai ficando o quê? Fraca. Sozinha, até o ponto que vai perdendo as forças. Mas fala assim comigo hoje. Hoje eu vim para ser cheio de Deus, cheio de força. O diabo não tem vez na minha vida. Determina isso. O diabo não pode ter vez na sua vida. O pecado pode te rodear? Até pode, mas ele não vai atingir você. Você não vai dar o braço a torcer por ele. No momento que você vai talvez fazer alguma coisa, vai pensar assim, não, parou, eu sou de Deus, não faz isso não. Eu tenho um Deus, um pai que eu não quero pecar contra ele. Você lembra que José falou para a mulher de Potifar? Para os mais conhecidos do Boitifar, né? Você lembra o que ele falou? Falou, pecaria eu contra o meu Deus e contra o meu Senhor, que, no caso Potifar, que deixou ele tomando conta da casa dele. Qual era o pensamento de José?
Jamais vou poder pecar contra o meu Deus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu provedor. E José estava onde? Preso, escravo, no Egito. Mas José entendeu da onde que vinha o seu sustento. José entendia, ele compreendeu do que ele precisava fazer, que era jamais pecar contra o Senhor. O que aconteceu com ele? Vocês sabem a história. Mesmo que ele passou dificuldades, situações, ele jamais retrocedeu e Deus deu a ele a herança que ele tinha prometido a ele lá atrás. Lá antes de ser vendido pelos seus irmãos, ele tinha prometido a José, tinha dado sonhos a José. E a herança foi dada a ele. Quer ver uma coisa para a gente encerrar? Hebreus 12 mesmo, versículo 28. Abra aí na sua Bíblia. Hebreus 12, nós já vamos encerrar. Hebreus capítulo 12. Diz o seguinte, versículo 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos o quê? A graça, pela qual servimos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo, mas o que nos deixa firmes com Deus é o quê? Que ele fala, retenhamos o quê? A graça. A graça de Deus tem que estar em nós. Quando nós abraçamos ela, nós tomamos posse dela, falamos assim, eu preciso que a graça de Deus. Se não for a graça de Deus na nossa vida, nós não seríamos nada. Porque nós pecamos contra Ele. Nós fazemos às vezes coisas erradas, mas a graça de Deus nos perdoa. Porque Ele fala, retenha a graça. A graça que não vai fazer você o quê? Ser consumido, porque o Deus é o quê? É um fogo consumidor. A graça de Deus te coloca em lugares que você jamais imaginou, que te perdoa, que te limpa, que te sara. É somente a graça de Deus. Quer ver para encerrar? Apocalipse 3. Agora nós vamos encerrar. Apocalipse 3, versículo 11. Apocalipse 3:11 diz o seguinte: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome o quê? A sua coroa. O que seria a sua coroa? A sua salvação. Então ele manda nos reter a graça, porque somente a graça de Deus vai nos fazer vencer, somente a graça de Deus vai nos fazer alcançar nossos objetivos. E qual é o nosso objetivo? A nossa salvação. Por isso que ele fala, olha, eis que vem o quê? Sem demora, você não sabe o dia que Jesus volta. Ninguém sabe. Eu vi até um pastor falando dias para trás, eu até esqueci o nome dele, não falava. Ele falou que ele acha que já está no final dos tempos. Eu costumo não achar nada. Eu olho e vejo os sinais, muitos acontecendo mesmo, mas a gente não pode falar que está no final já, que tem mais só 10 anos, só mais 20 anos, a gente não sabe. Mas os sinais estão aí, os sinais dos fins dos tempos. E nós vemos isso, que ele fala, olha, então eu venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome. Então tem alguém querendo tomar, né? Você está mandando guardar para que ninguém tome, então tem alguém querendo tomar isso de você. Tem alguém sempre ali perto de você, querendo tomar isso. E quem é? Satanás.
Se você dá brecha para ele entrar na sua vida, tomar conta da sua vida, fazer esse tipo de coisa, você está dando brecha para ele entrar e tomar aquilo que Deus deu para você por herança. Aquilo que Deus deu para você. No momento que você aceitou Jesus, Ele te dá como herança a salvação e a vida eterna. Mas você pode perder ela? Pode. Você vê, por uma coisa pouca, Moisés ficou longe da terra de Canaã. Ele foi para o céu? Foi. Mas ele ficou longe. Ele poderia ter pelo menos entrado na terra que manava leite e mel, a terra que era prometida a ele. Mas um erro custou isso a ele. O que nossos erros não estão nos custando? Será que nós temos ainda guardado, nós temos retido a graça de Deus, nós temos abraçado a graça de Deus para que nós não sejamos consumidos, para que nós não tenhamos perdido aquilo que Deus tem para nós, essa coroa, essa salvação? O que nós temos feito? O que você tem feito? No momento que talvez passe pela sua cabeça, fazer coisas que você sabe que não deveria, mas você faz. E às vezes nem eu estou falando, às vezes a pessoa pensa, não, mas eu não peco, eu não mexo com prostituição, não mexo com adultério, essas coisas, eu não roubo ninguém, não matei ninguém. Mas e o seu caráter? Você viu que o povo, Moisés, só de não ouvir e obedecer a Deus, já fez o que era errado. Você tem obedecido a voz de Deus quando Ele fala com você? Você tem obedecido o que Deus fala? Deus tem um caminho melhor para todos nós, mas nós temos que prestar atenção e ouvir e obedecer quando Ele fala. Amém?